os enfermos, ressuscitar os mortos, de graça receberem e de graça dai. Mas ainda dentro do mesmo versículo diz assim: e também expulsai os demônios. Essa palavra não ficou só com os apóstolos. Esta palavra não ficou só com os 70 que foram enviados. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Está aqui o meu amigo Lázaro, novo convertido, mas ele tem uma fé muito grande. Deus usa ele em cura de maneira poderosa. Ainda sem confessar a Cristo, alguns meses atrás, Deus já usava ele porque ele tinha fé em Cristo. Não tem fé em Cristo. Então Jesus disse na sua palavra: aqueles que crerem no seu nome, os sinais seguirão aqueles que crerem. O meu intuito nessa noite pelo Espírito Santo é despertar o dom que há dentro de cada um de vocês. Paulo disse isso a Timóteo, escrevendo a carta para Timóteo, dizendo: desperta o dom que há em ti. Eu creio que a maioria que estão aqui nessa noite, talvez dos 100%, uns 80%, 70% que estão aqui, desconhece a autoridade que está dentro de mim, de você, dada por Cristo, dada pelos céus para mim, para você. E esse poder é para nós anunciar a Jesus, o seu evangelho, e curar os enfermos, libertar os cativos. E eu não tenho sombra de dúvida que Jesus ainda pode ressuscitar mortos. Alguém acredita ainda? Ao decorrer da história, há uns 40, 30 anos atrás, meus amados, o que mais tinha era relatos de pessoas que foram ressuscitar. Não tenho tempo para citar os nomes de pessoas, de homens e mulheres que foram usados por Deus para ressuscitar mortos. Eu sei que a mídia não vai mostrar isso. A mídia, a boa parte dela é usada pelo maligno e não quer anunciar o poder, as obras de Deus. Tem dentre muitas referências bíblicas onde Jesus nos dá autoridade, tanto no Velho como no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, Deus nos entregando, nos otorgando uma autoridade dos céus para fazer a sua obra, para ministrar a sua palavra e ministrar curas e libertações sobre aquele que ouve o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é meramente de palavras. Paulo, em 1 Tessalonicenses 1:5, salva a memória, e também em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que a palavra que ele ministrava não era somente em palavras persuasivas de palavras humanas, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. E Paulo também vai falar aos romanos que a nossa pregação, o Evangelho de Jesus, é poder de Deus e salvação àqueles que creem. Ou seja, o Evangelho de Jesus não é somente em palavras, mas também em demonstração. Jesus, no seu ministério terreno, veja que ele ministrava, mas ministrava também no poder do Espírito Santo. Os apóstolos ministravam, mas no poder do Espírito Santo. Os pais da igreja que vieram após os apóstolos ministravam no poder do Espírito Santo. E por aquilo que eu já conheço, dos avivamentos que vieram no decorrer da história, ministraram no poder do Espírito Santo. E o meu intuito nesta noite é exatamente isso: que o Senhor fale conosco através da sua palavra e que o poder dele venha visitar os corpos de cada pessoa que estão aqui nessa noite, e que essa enfermidade, ao decorrer da ministração, ao decorrer do culto que já iniciou algumas horas atrás, comece a curar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo nessa noite, neste lugar. Então, 5 formas de sermos curados biblicamente. Nós vimos aqui em Mateus capítulo 10, aonde Jesus ordena os seus discípulos. A palavra discípulos e apóstolos é diferente uma da outra. Discípulos tem um significado de aprendizados, aqueles que estão aprendendo. Apóstolos é aqueles que são enviados. Jesus tinha não somente os 12 discípulos, mas em Lucas capítulo 10, vamos ver que ele separa mais 70 e envia de 2 em 2 e entrega a eles poder.